Olá, bom dia a todos. Bem-vindos à coletiva de imprensa do Banco Central. Hoje trataremos das estatísticas monetárias e de crédito de maio. Estamos aqui com o Fernando Rocha, chefe do Departamento de Estatísticas do Banco Central. O Fernando fará uma apresentação e, na sequência, abriremos para perguntas. Bom dia, Fernando. Bom dia, Ivone. Bom dia a todos. Hoje nós vamos divulgar as estatísticas de crédito do país para o mês de maio, né? Antes de começar, no entanto, eu gostaria de reiterar os meus comentários feitos na coletiva de imprensa da última segunda-feira sobre os riscos para a sociedade derivados do verdadeiro desmonte que o Banco Central vem sofrendo nos últimos anos, né? Vários diretores, chefes de departamento, colegas servidores e as entidades representativas dos funcionários do Banco Central têm enfatizado esses riscos em seus pronunciamentos recentes, né? Dentro do Banco Central, nós temos uma crescente e inaceitável assimetria remuneratória. Essa assimetria remuneratória crescente e inaceitável também ocorre com carreiras de Estado equivalentes do Serviço Público Federal, e esse tratamento é desigual e injusto e precisa ser corrigido o mais rápido possível, né? Além disso, o Banco Central está no limite de suas capacidades de entregas para a sociedade, mesmo assim vem assumindo novas atribuições a cada dia, enquanto perde servidores de forma constante e sem reposição, né? Nós temos já mais de 10 anos sem concursos, né? Uns servidores, uma parte desses servidores, passam a desfrutar da sua merecida aposentadoria. Outros, no entanto, abandonam as suas carreiras em busca de outras posições em função da nossa defasagem remuneratória. Assim, né, eu peço que as autoridades olhem com bastante atenção para esses riscos do desmonte do Banco Central e ajam prontamente para a correção dessas assimetrias remuneratórias que continuam a crescer e para a recomposição dos quadros, né, do BC. Bom, dito isso, eu acho que passamos para a divulgação das estatísticas, começando na tabela 1, com os dados do crédito ampliado ao setor não financeiro, que é mais uma entrega recente, né, que o Banco Central tem feito à sociedade, a partir dos últimos 2 ou 3 anos, e o crédito ampliado ao setor não financeiro é a medida mais ampla de crédito que existe para a economia brasileira. O crédito ampliado em maio situou-se em 15,1 trilhões de reais, o que equivale a uma vez e meia o PIB brasileiro, praticamente, né? Para ser preciso, 146,9% do PIB. No mês de maio, esse crédito ampliado cresceu 0,2%, basicamente em função do aumento dos saldos dos empréstimos externos, que cresceram 1,5%. Mas, nesse caso, é importante destacar que esses valores, o saldo dessas operações, são denominados em moeda estrangeira, e no mês de maio houve uma desvalorização cambial de 1,9%, e com isso esses saldos aumentam, né? Então, na verdade, a desvalorização cambial é a explicação do aumento dos saldos dos empréstimos externos quando medidos em reais, né? Quando a gente olha os empréstimos internos do Sistema Financeiro Nacional, que compõem o crédito ampliado, eles permaneceram estáveis, tiveram uma ligeira variação de 0,1%, e os títulos de dívida, considerando tanto os públicos quanto os privados, caíram 0,2%, principalmente por causa da redução, né, dos saldos dos títulos públicos. E eu vou deixar essa matéria, né, dos títulos públicos, da dívida pública como um todo, para a coletiva de sexta-feira sobre as estatísticas fiscais. Quando a gente olha no período de tempo mais longo, nos últimos 12 meses, o crédito ampliado cresceu 9,9%, em função aí, as modalidades que tiveram maior dinamismo foram os empréstimos internos, 10,3% de crescimento, e os próprios títulos de dívida com variação de 9,3%. Quando a gente passa para a medida de crédito ampliado, que exclui o governo e foca nas empresas, essa medida de crédito ampliado atingiu 5,2 trilhões de reais em maio, o que equivale a meio
PIB brasileiro, 51,1% do PIB, e houve crescimento de 0,4% no mês, né? Novamente, quando olhamos os dados de maio, aqui também os empréstimos da dívida externa tiveram um crescimento de 1,6% e foram os principais responsáveis pelo crescimento do crédito ampliado como um todo e também, nesse caso, influenciados pela desvalorização cambial, conforme eu mencionei antes, né? Os títulos de dívida, no entanto, continuaram na sua trajetória de crescimento, cresceram 0,5% no mês, enquanto os saldos dos empréstimos do Sistema Financeiro Nacional para pessoas jurídicas, né, caíram 0,6%. Né? Essa parte dos empréstimos do Sistema Financeiro Nacional nós vamos analisar com mais detalhes um pouquinho mais para frente, né? Nos últimos 12 meses, a expansão do crédito ampliado para as empresas somou 13% e foi puxada pelo crescimento de quase 30% dos títulos de dívida, né? E é importante ver que os títulos de dívida, ou seja, o mercado de capitais privados, que cresceu 29,7% nos últimos 12 meses, ele já atingiu 1 trilhão e meio de reais de saldo, ou seja, a quantidade de recursos que as empresas conseguiram alavancar, ou levantar, ou captar nos mercados de capitais privados na forma de títulos de dívida, já representa hoje 1,5 trilhão de reais, e o que é equivalente a 80%, 79% do total do crédito bancário para as empresas, né? Então, acho que essa estatística mostra bem a importância do crédito ampliado para uma visão mais ampla das fontes de financiamento da economia nacional. Por fim, o crédito ampliado às famílias atingiu 3,5 trilhões de reais, o que dá um terço do PIB, 34,4% do PIB, e esse crédito não é muito, né, diferente do crédito do sistema financeiro para as famílias, né? Então, agora a gente pode passar da tabela 1 para a tabela 2 para começar a olhar com bem mais detalhes o crédito do sistema financeiro. Essa medida de crédito, né, o crédito do Sistema Financeiro Nacional, atingiu 5,4 trilhões de reais em maio, uma elevação de 0,3% no mês. Esse resultado, quando a gente separa entre pessoas, crédito para pessoas físicas e crédito para pessoas jurídicas, foi puxado pelo crédito para pessoas físicas, que cresceu 0,5%. O crédito para pessoas jurídicas permaneceu estável no mês, né? Se a gente desagregar esse crédito entre crédito livre e crédito direcionado, ambos cresceram, né? O crédito livre cresceu 0,3% e o crédito direcionado 0,4%. Crescimento praticamente equivalente e, grosso modo, equivalente ao crescimento do crédito como um todo. Quando a gente olha a comparação do valor do crédito em maio deste ano contra maio do ano anterior, essa comparação interanual, né, o crédito está numa trajetória de desaceleração e essa trajetória é bastante similar a qualquer que seja a medida de crédito que a gente utilize. Ou seja, o crédito total cresceu 10,4% em maio de 2023, comparado com maio de 2022. Em abril, esse crescimento havia sido de 11,3%. Então, desacelerou de abril para maio, ou seja, cresceu menos. 11,3% em abril, 10,4% em maio. Só que essa desaceleração vem desde meados do ano passado. Em junho de 2022, essa taxa de crescimento era 17,7%. Essa trajetória de desaceleração do crédito, que se manteve agora na passagem de abril para maio e que se iniciou em meados do ano passado, ela é similar se a gente analisa o crédito como um todo, o crédito livre, o crédito para pessoas físicas e o crédito para pessoas jurídicas. Só tem uma diferença quando a gente analisa o crédito direcionado. Então, vamos apresentar os números dessas diversas agregações do crédito. Se a gente olha todos os créditos concedidos para pessoas jurídicas, esse crédito cresceu agora em maio 4,4% quando comparado a maio de 2022, né? Em abril, esse crescimento havia sido de 4,8%. E em junho de 2022, ele estava em 12,7%. Ou seja, de junho até maio, nesse critério de comparação, ele veio desacelerando, se reduzindo de 12,7% para 4,4%.
ou seja, continua crescendo, mas cresce um pouco menos a cada período, no que a gente chama de desaceleração. Quando a gente olha o crédito para pessoas físicas, ele aumentou 14,6% em maio, comparado a maio de 2022, e no mês anterior, em abril, havia crescido 15,8%. O pico, nesse caso, a taxa mais elevada recente, aconteceu em março de 2022, quando ele crescia 21,9% ao ano. Ou seja, a trajetória de desaceleração do crédito a pessoas físicas, ela vem de 21,9% em maio do ano passado e agora atingiu 14,6%. Não obstante essa desaceleração, a gente pode ver que o crédito para pessoas físicas tem sido bem mais dinâmico que para pessoas jurídicas. No caso das pessoas jurídicas, a gente tem que levar em consideração, como eu acabei de mencionar, também o papel desempenhado pelo mercado de capitais, suprindo, né, uma parte desses créditos, além do que as empresas conseguem captar junto a bancos e outras instituições financeiras. Quando a gente olha o crédito livre, somando pessoas físicas e pessoas jurídicas, ele variou 7,9% nos últimos 12 meses, encerrado em maio, e em abril havia sido 9,1% e lá em junho de 2022, 21,7%. Também aqui um caso de desaceleração. A única diferença é o crédito direcionado, que vinha crescendo de forma acelerada, ou seja, a cada variação interanual ele tinha uma taxa maior. Isso tem muita influência dos programas, como o Pronamp, PA, que foram criados, né, e se aceleraram os desembolsos nos últimos meses, mas esse crescimento, agora em maio, ele teve uma desaceleração, né? Quando a gente olha o crédito direcionado, ele chegou a 14,6% em abril e em maio se reduziu para 14,1%. Nesse caso, vinha uma taxa de crescimento acelerada, diminuiu essa taxa de crescimento em maio, mas a gente não tem elementos ainda para mencionar se isso foi uma redução específica e se continua a desacelerar, se retorna a aceleração a partir de junho, ou se isso é uma inversão, uma inflexão de trajetória, né? Por enquanto, o que nós podemos informar é essa mudança na trajetória no mês de maio. Em suma, né, no mês de maio, o crédito permaneceu em trajetória de desaceleração e essa trajetória nos parece compatível, né, com o atual ciclo de política monetária. Quando a gente sai, ainda na tabela 2, né, as tabelas 2, 3, 4 e 5 da nota tem uma espécie de resumo mostrando o crédito total com a separação entre pessoas físicas e jurídicas, crédito livre e direcionado. Quando a gente olha esse conjunto de tabelas, nós primeiro tratamos do saldo, em seguida das concessões, né? O saldo é o estoque total de crédito que existe em cada período e as concessões são o fluxo de créditos novos concedidos a cada mês, né? Assim, as concessões nominais somaram 503,3 bilhões de reais em maio. Ou seja, esses são os recursos novos, esse montante é o recurso novo em termos brutos concedidos pelo Sistema Financeiro Nacional no mês de maio. Na análise de se as concessões cresceram ou não na passagem de abril para maio, a gente tem que fazer uma análise que é um pouco mais detalhada. O método tradicional e mais correto para verificar se a gente teve um crescimento ou não na passagem de um mês para outro, numa série que tem sazonalidade, como é o caso das concessões, é dessazonalizar as séries, ou seja, tirar esse efeito específico, né, que sempre ocorre na passagem de um determinado mês para outro. Então, considerando as concessões dessazonalizadas, houve uma expansão, uma alta nas concessões de 1,5% em relação ao mês anterior. Essa alta foi principalmente pelas novas concessões para empresas, que cresceram 4,2% em termos dessazonalizados, enquanto as concessões para pessoas físicas, após ajuste sazonal, caíram 0,5%. Por que eu digo que a gente tem que ser um pouco cauteloso na análise agora? Porque a gente está tendo uma flutuação muito grande de dias úteis, né, na passagem de março para abril, depois agora de abril para maio.
Quando a gente passou de março para abril, abril teve 5 dias úteis a menos do que março. E agora, em maio, teve 4 dias úteis a mais do que abril. Abril teve 18 dias úteis, maio teve 22. Essa diferença é de 22%. Ela é bastante grande. Quando a gente pega, por exemplo, numa outra métrica, as concessões médias diárias, ou seja, divide o valor total das concessões em um determinado mês pela quantidade de dias úteis, as concessões médias diárias caíram 5,5% na passagem de abril para maio, né? 2,9% de queda para pessoas jurídicas, 7,4% de queda para as pessoas físicas. Então, a gente tem uma métrica de concessões dessazonalizadas, mostrando um crescimento de 1,5%, e uma métrica de concessões médias diárias, as concessões dessazonalizadas, mostrando crescimento de 1,5%, e uma métrica de concessões médias diárias, mostrando uma redução de 5,5%. Então, a minha análise é que a gente teve um ligeiro crescimento das concessões agora em maio, mas esse número tem, nessa comparação de um mês com o outro, tem sido muito volátil, mesmo após sazonalização, por essa grande alteração de um período para o outro. E quando a gente for analisar o crescimento das concessões nas modalidades específicas de crédito, os dados disponíveis são os das concessões nominais. Então, vocês têm sempre que ter em mente que maio tem 22 dias úteis a mais do que abril. Então, essa magnitude, essa grandeza, tem que estar em mente quando a gente mostrar os valores das concessões de cada modalidade. Por fim, quando a gente olha as concessões no acumulado dos últimos 12 meses, em comparação aos 12 meses anteriores, que aí não há problema de sazonalidade nem de dias úteis, as concessões nominais cresceram 10,5%, também mostrando que o crédito continua crescendo, né? Embora esteja desacelerando, ele continua crescendo. Né? Houve um crescimento de 6,3% nas novas concessões de crédito para pessoas jurídicas e de 14% para pessoas físicas, também consistente com a evolução dos saldos, que mostra que o saldo para pessoas físicas tem sido mais dinâmico. Bom, olhados saldos e concessões, vamos passar para as taxas de juros. As taxas médias de juros das novas contratações de crédito no mês de maio permaneceram em trajetória de elevação, né? Elas aumentaram, na média, para todas as modalidades de crédito, seja pessoas físicas ou jurídicas, do crédito livre ou direcionado, elas cresceram 0,4 ponto percentual no mês e atingiram 32,5% ao ano. Essa taxa é a taxa média ponderada das concessões de todas as modalidades, né? Se a gente olha só no crédito livre, a taxa de juros é mais alta, claro, atingiu 45,4% ao ano, agora no mês de maio, e cresceu 0,3 ponto percentual no mês. É importante, quando a gente for detalhar as taxas de juros em diversas modalidades, vocês vão perceber que a taxa de juros média cresceu, mas em várias das modalidades importantes em termos de magnitude, de saldo, né, em relação ao saldo total, elas tiveram redução de juros no mês de maio. E a explicação para esse aparente paradoxo é que esse aumento das taxas de juros em maio foi impactado pelo que nós chamamos de efeito composição, né? As taxas médias, elas podem aumentar se todas as instituições aumentaram seus juros em todas as modalidades, isso a gente chama de efeito taxa, as taxas de juros aumentaram, mas ela pode aumentar pelo efeito composição também, que é quando você agrega diversas taxas de juros de modalidades diferentes, nós ponderamos cada modalidade, em termos de cada instituição financeira, são ponderadas pelas concessões, e quando nós agregamos todas as modalidades, nós ponderamos pelos saldos. Então, eventualmente, elevações de taxas de uma modalidade específica, né, que tenha crescido mais em um determinado saldo, ela pode preponderar em relação a outras que tenham tido uma estabilidade ou redução. Então, esse efeito de composição acontece quando tem aumento nas taxas de juros das modalidades mais caras e as modalidades mais baratas ficam estáveis ou têm uma pequena redução. Então, essa média cresceu no mês de maio, fundamentalmente pelo esse efeito composição. Acho que isso vai ficar mais claro quando nós começarmos a mostrar a evolução das taxas de juros de cada uma das modalidades.
Quando a gente olha, além das taxas de juros, os spreads, que é a diferença entre o custo que o banco tem com captação de recursos e o que ele recebe com empréstimos, essa diferença aumentou também no mês de maio. O spread geral da taxa de juros situou-se em 22,3 pontos percentuais e aumentou 0,5 ponto percentual no mês, também mantendo a trajetória de aumento que nós temos visto nas últimas divulgações, né? Só para olhar em comparação a maio de 2022, esse crescimento nos spreads chegou a 4,8 pontos percentuais. Um último comentário geral antes das modalidades é sobre a taxa de inadimplência. Da mesma forma, a taxa de inadimplência permaneceu com a sua trajetória de alta agora em maio. A taxa de inadimplência atingiu 3,6% em maio, na média para todo o crédito do Sistema Financeiro Nacional, e cresceu 0,1 ponto percentual. Em geral, quando a gente tem alguma estatística que varia 0,1 ponto percentual, a gente, para cima ou para baixo, nós, em geral, comentamos que é uma estabilidade. No caso da inadimplência, isso tem sido, digamos assim, a regra nos últimos meses. Aumentos de 0,1 por volta disso a cada mês. Então, nesse caso, tem uma trajetória de crescimento que cresce a 0,1 ponto percentual. Se você olhar a média, o acumulado nos últimos 12 meses, a inadimplência cresceu 0,9 ponto percentual, ou seja, um pouquinho menos do que 0,1 ponto ao mês. Então, essa é a trajetória que nós temos observado na inadimplência. Ela acontece também, eu poderia dizer, principalmente por causa do crédito livre. No crédito livre, a inadimplência atingiu 4,9%, também com esse aumento de 0,1 ponto percentual no mês, e nesse caso do crédito livre, ela cresceu exatamente 1,2 ponto percentual nos últimos 12 meses, ou seja, houve um crescimento na média constante de 0,1 ponto percentual a cada mês, acumulando 1,2 ponto percentual de crescimento nos últimos 12 meses. Essa taxa de inadimplência do crédito livre, de 4,9%, é a maior desde fevereiro de 2018, quando ela atingiu 5%. No caso do crédito livre de pessoas jurídicas, ele é abaixo da média do crédito livre e o crédito livre para pessoas físicas é acima, né, dessa média. O crédito livre para pessoas jurídicas também teve um crescimento na inadimplência, passou de 2,8% para 3% em abril para 3% em maio, e em 12 meses, crescimento de 1,3 ponto percentual, que também é aproximadamente esses 0,1 a cada mês. No caso do crédito livre para pessoas físicas, que é a inadimplência mais elevada, atingiu 6,3% em maio, também com variações de 0,1 ponto percentual no mês e nos últimos 12 meses com 1 ponto percentual. E esses 6,3% de maio é a maior taxa de inadimplência no crédito livre para pessoas físicas desde maio de 2016, quando ela atingiu esses mesmos 6,3%. Feitos esses comentários gerais, nós temos um cenário do crédito, em que o crédito mantém taxas de crescimento positivas, mas um pouco menores a cada mês, ou seja, numa desaceleração. As taxas de juros, as concessões permaneceram crescendo, né, no mês de maio e nos últimos 12 meses. As taxas de juros e a inadimplência permaneceram também em trajetória de elevação. Quando a gente olha as principais modalidades, começando pelo crédito a pessoas jurídicas, o crédito a pessoas jurídicas, como eu mencionei, ficou estável no mês e cresceu 4,4% nos últimos 12 meses. Só que essa estabilidade no mês, se nós observarmos aquele efeito da depreciação cambial que eu mencionei quando eu falei nos empréstimos externos do crédito ampliado, ele também tem impactos aqui no crédito do Sistema Financeiro Nacional. Existem algumas modalidades que são indexadas à moeda estrangeira, no crédito a pessoas jurídicas, como é o caso do financiamento de exportações e nos repasses externos, quando a gente trata do crédito livre, e algumas linhas do BNDES, já no crédito direcionado para pessoas jurídicas. Então, a desvalorização cambial de 1,9% aumentou o saldo dessas modalidades, né, quando refletidos em moeda nacional, ou seja, sem esse evento, sem esse impacto, o saldo do crédito a pessoas jurídicas como um todo teria se reduzido ligeiramente no mês de maio em relação a abril. Então, no crédito
livre para pessoas jurídicas, né, houve uma Fernando, redução de 0,4% oi, Fernando, desculpa. no mês. Tá me ouvindo? Alô? Deu uma parada aqui no seu vídeo. Agora eu não tô te ouvindo também. Ok. Tá me ouvindo? Posso continuar? Tô te ouvindo, mas o seu vídeo tá parado. Agora começou a voltar, mas tá bem lento. Ah, Parece que tá meio chapado a imagem. ok. Bom, é, se o áudio estiver ok, eu ia continuar. Eu Aqui vou para mim tá continuar. ok o áudio. Perfeito. Eu havia mencionado que o crédito livre para pessoas jurídicas teve uma redução no seu saldo de 0,4% no mês de maio. Quando a gente olha as principais modalidades, a gente tem o capital de giro, que equivale a mais ou menos um terço dos saldos do crédito livre pessoas jurídicas. O saldo do capital de giro diminuiu 1,4% no mês, ou seja, é uma importante modalidade que explica a evolução do crédito livre PJ como um todo. Essa queda de 1,4% no mês do capital de giro teve concentrada nas operações de longo prazo, no capital de giro acima de 365 dias, que diminuiu 1,3%. Né? Quando a gente olha as concessões desse mesmo capital de giro, a gente vê um crescimento de 13,4% em termos nominais. E aí, eu lembro vocês aquela observação que eu fiz antes, vamos manter sempre em mente que a ordem de grandeza de dias úteis de maio em relação a abril é 22% maior. Ou seja, maio teve 22% de dias a mais por um crescimento de concessões de 13,4%. Ou seja, isso não é tão direto assim, mas tem uma influência. Então, esse crescimento de 13,4% não necessariamente mostra que essa modalidade foi mais dinâmica no período. A gente tem sempre que considerar essas duas ordens de magnitude: a taxa de crescimento nominal das concessões e a quantidade de dias úteis que maio teve a mais em relação a abril. Quando a gente olha as taxas de juros do capital de giro, houve uma redução de 0,2 ponto percentual para 23% ao ano. E este foi o quarto mês seguido de redução de taxa de juros no capital de giro. Essa taxa de juros de 23% ao ano é a menor taxa desde novembro de 22 para o capital de giro. Lá em novembro de 2022, essa taxa era de 22,8%. E isso eu estou chamando a atenção para vincular com aquele ponto que eu falei sobre o aumento, o efeito composição, explicando o aumento de taxa de juros. A gente vai ver as principais modalidades tendo uma redução de taxas e depois, lá, quando chegar na análise da pessoa física, o cartão de crédito rotativo tendo aumento de taxas. Né? Então, esse efeito composição, né, assim, predomina nas modalidades a redução de suas taxas, mas em modalidades específicas houve um aumento e quando compõe a média agregada, ela também subiu. Então, esse é um exemplo, o capital de giro teve uma redução nas suas taxas. Né? A inadimplência do capital de giro especificamente aumentou meio ponto percentual no mês e atingiu 4,4%. Este aumento de meio ponto percentual no mês para a taxa de inadimplência é um aumento elevado. Né? E nesse caso, eu pediria a vocês observarem as informações na tabela 19, que tem a inadimplência das pessoas jurídicas no crédito livre, para ver que esse aumento na inadimplência aconteceu em todas as modalidades do capital de giro, teto rotativo, longo prazo e curto prazo, mas ela esteve concentrada nas operações de curto prazo, que passaram de uma inadimplência de 2,2% em abril para 4% em maio. Quando tem um aumento grande da inadimplência assim, não é uma coisa corriqueira e gradual ou como se está acostumado a ver nas modalidades. Aqui houve uma reclassificação de uma carteira por uma instituição financeira específica que provocou esse aumento, né, maior numa determinada modalidade. Então, essa é a explicação de uma reclassificação de carteira e não aquele gradual aumento de modalidades, que vocês sabem que a inadimplência é aquele atraso acima de 90 dias. Então, o que se espera é que
as operações, né, estejam em curso normal, aí ocorre um atraso, esse atraso vai se prolongando, a pessoa pode pagar o em atraso, esse valor deixa de estar atrasado, pode renegociar, fazer uma coisa. Se não fizer isso, ele passa para aquela modalidade de atraso, que é o período entre 15 e 90 dias, e depois disso vira inadimplência. Então, em geral, esse é um processo gradual. Nesse caso, aconteceu uma reclassificação de carteira, o que explica esse aumento maior na inadimplência do capital de giro. Quando a gente passa para a linha de desconto de duplicatas, e essa linha tem atraído uma atenção grande, porque era aquilo que enfim, no jargão comercial se chamava de risco sacado ou operações sacadas, e que teve muito impacto, né, da falência de uma grande empresa varejista no começo do ano, da falência não, dos eventos de fraude contábil numa grande empresa varejista no começo do ano. Os descontos de duplicatas que foram afetados, né, de uma forma significativa por esse evento, continuam com queda no seu saldo. Quando a gente compara o saldo agora no final de maio com o saldo no final do ano passado, essa redução já atingiu 29%. Né? A modalidade que também serve de capital de giro para as empresas, como antecipação de faturas de cartão de crédito, houve um crescimento do saldo no mês de 2,2%. Ou seja, acho que isso indica que esse evento está, de fato, bastante isolado, tem uns efeitos bastante específicos nessa linha de crédito, sem se generalizar para as demais. No mês, as concessões no desconto de duplicatas cresceram 19,7%. Né? É um valor de uma magnitude comparável com o aumento de dias úteis que aconteceu no mês de maio em comparação com abril. No mês também, as concessões de antecipação de faturas de cartão também cresceram, 12,2%. As taxas de juros do desconto de duplicatas caíram em abril, caíram 0,4 ponto percentual no mês e atingiram 21,1%. Também aqui a gente pode ter um exemplo de queda de modalidades, enquanto a taxa de juros agregada subiu, exemplificando o efeito de composição. No caso de descontos duplicatas, a taxa de inadimplência continuou aumentando, como esperado, na medida que aqueles empréstimos que foram concedidos em períodos passados e que, enfim, com o evento mencionado, deixaram de ser pagos, eles vão se tornando atrasos acima de 90 dias, então vão virando inadimplência. Né? Esses aumentos também estão, a inadimplência do desconto duplicatas também está na tabela 19, e vocês podem ver que eles passam de 0,6% de taxa de inadimplência em março para 2,1% em abril e 2,5%, que é o dado agora de maio. No crédito a pessoas jurídicas, também tem muita importância as linhas vinculadas à exportação, né, que são fundamentalmente os adiantamentos sobre contratos de câmbio e os financiamentos à exportação. Essas linhas vinculadas à exportação tiveram aumento de 3,6% no mês no caso dos ACCs, e nesse caso não há nenhum impacto da desvalorização cambial. E no caso do financiamento de exportação, um aumento de 1,7%. E aqui, sim, existe um impacto na depreciação cambial, e o aumento do saldo foi basicamente a mesma magnitude, né, do aumento da depreciação, na taxa de depreciação cambial, mostrando que, sem isso, possivelmente, essa linha teria ficado estável. Né? Passando agora para as operações com pessoas físicas, né? O saldo do crédito para pessoas físicas aumentou 0,5% no mês, e quando a gente olha só o crédito livre para pessoas físicas, o aumento foi de 0,8%, mostrando que, em ambos os casos, se tem um desempenho mais dinâmico do que o das pessoas jurídicas. A principal modalidade do crédito para as pessoas físicas é o crédito pessoal, dividido em duas grandes parcelas, que nós vamos analisar aqui: o crédito consignado. O crédito pessoal se divide, em geral, em consignado e não consignado, mas o crédito consignado é o que tem maior magnitude. No caso do crédito consignado, houve um crescimento dos saldos de 0,4% no mês, puxado pelas operações com servidores públicos, que cresceram 0,6%. Nos últimos 12 meses, o saldo do crédito consignado cresceu 12,6%. Quando a gente olha as concessões
As concessões do crédito consignado também tiveram variação positiva em maio, 10,5% no mês, mas esse valor é inferior à ao aumento dos dias úteis que aconteceu no mês. Nas taxas de juros, a gente pode dizer que elas ficaram estáveis. Na verdade, houve uma ligeira redução de 0,1 ponto percentual nas taxas de juros do consignado, que atingiram 25,8%. Muito embora no mês a gente possa dizer que elas ficaram basicamente estáveis, se a gente considerar o menos 0,1% como uma redução, esse foi o terceiro mês seguido de redução das taxas de juros no crédito consignado. Com essa redução, a taxa de juros de maio de 25,8% é a menor desde setembro de 2022, quando o crédito consignado tinha taxas médias de 25,4%. Esse também é um exemplo do efeito composição das taxas de juros deste mês. A inadimplência do crédito consignado, ela não só ficou estável no mês de maio, em 2,1%, como se nós olharmos os últimos 12 meses, ela tem um comportamento contrário à tendência das demais operações de crédito. A taxa de inadimplência do consignado se reduziu em 0,5 ponto percentual nos últimos 12 meses. Outra modalidade de destaque no crédito para pessoas físicas é a aquisição de veículos, que teve um crescimento de 0,9% nos seus saldos agora no mês de maio e de 8,1% nos últimos 12 meses. Né? Tudo o mais constante, né? Eventualmente a gente vai ver nas próximas divulgações os efeitos da medida recente do governo de barateamento de certas linhas de carros, né, que deve ter impacto nas vendas e, tudo mais constante, deve ter impacto também nas operações de financiamento para aquisição de veículos. Né? Mas, enfim, isso a gente deixa para os próximos meses. As concessões de aquisição de veículos cresceram 21,3% no mês e as taxas de juros tiveram uma redução de 0,4 ponto percentual agora em maio, quando comparadas em abril. As taxas de juros de aquisição de veículos em maio atingiram 28,1% e este também foi o quarto mês seguido de queda das taxas de juros nessa modalidade de aquisição de veículos. Esse 28,1% de juros de maio, eles são os menores desde novembro de 2022, quando essa taxa estava em 27,7%. A inadimplência da aquisição de veículos também manteve aquela trajetória da maioria das demais modalidades, cresceu 0,2 ponto percentual agora em maio e atingiu 5,7%. A última modalidade que eu trouxe aqui para destacar nessa apresentação inicial para pessoas físicas é o cartão de crédito. O cartão de crédito é composto por cartão de crédito à vista, que inclui as operações parceladas sem juros, que nós em geral chamamos de parcelado logístico, o cartão parcelado, que aí sim são as operações parceladas com juros, e o cartão de crédito rotativo. Né? O saldo do cartão de crédito total, se a gente somar essas três modalidades, ele ultrapassou R$500 bilhão, ou seja, 504 bilhões de reais foi o saldo do cartão de crédito agora no mês de maio, 504,9 bilhões. Né? Esse valor foi alcançado após um aumento de 1,5% no mês e de 16% nos últimos 12 meses. Esse montante total de um pouco mais de R$500 bilhão, o cartão de crédito à vista tem um saldo de 369 bilhões, que corresponde a 73% do total, ou seja, do total dos gastos com cartão de crédito, 3/4 são feitos com cartão de crédito à vista. Né? Então, ele é quase o triplo da soma do cartão rotativo e do cartão parcelado. O saldo do cartão de crédito à vista cresceu 2,4% no mês, e é bom lembrar que maio é dia das mães e os gastos com cartão de crédito à vista são sempre muito vinculados às compras, às vendas do comércio e do varejo no modo geral. E nesse mesmo período, enquanto o saldo do cartão à vista cresceu 2,4% no mês, o do cartão rotativo caiu 3,5% ao mês. Enfim, queda de saldo de cartão rotativo é sempre uma boa notícia. Não é de se esperar, não é desejável que o saldo do cartão rotativo cresça. Né?
Quando a gente olha as concessões do cartão à vista aumentaram 10,2% no mês, e aí, de novo, né, é bom saber, fazer a comparação de que maio teve mais dias úteis do que abril. Mas as concessões do cartão rotativo caíram 0,3% no mês, né? Quando a gente olha as taxas de juros, aqui, enfim, as taxas de juros do cartão de crédito à vista são evidentemente zero, né? Nas taxas de juros houve uma queda na taxa de juros do cartão parcelado, queda de 6,2 pontos percentuais para 194,3% ao ano, agora no mês de maio, enquanto que no cartão rotativo houve um aumento de 7,8% no mês. As taxas de juros do cartão rotativo chegaram a 455,1%, e este foi o sexto mês seguido de aumento das taxas de juros do cartão rotativo. Com isso, o cartão rotativo, com essa taxa de 455,1%, ele chegou na maior taxa de juros desde março de 2017. Em março de 2017, a taxa de juros do rotativo era 490,3%. Enfim, como a gente sempre menciona aqui, as taxas de juros do cartão rotativo são proibitivas. Essa não é uma modalidade de crédito, não é uma modalidade nos qual as pessoas devam procurar crédito. Ela é uma modalidade emergencial para, de preferência, nunca pegar e, quando entrar, tentar sair o mais rápido possível. É claro que isso muitas vezes não é possível, mas todos os esforços devem ser feitos para tentar sair dessa modalidade, inclusive porque as instituições financeiras oferecem outras modalidades com taxas significativamente maiores, menores e prazos maiores, como composição de dívida ou outras coisas, e, enfim, é sempre recomendável não utilizar essa modalidade de capital de crédito rotativo e, sempre que possível, se for inescapável entrar, sair o mais rápido possível. Com esses aumentos nos juros do cartão de crédito rotativo, nos últimos 12 meses, o crescimento das taxas de juros do rotativo chegou a 86,3 ponto percentual, e no parcelado, que também houve aumento quando a gente considera os 12 meses, 21,6 ponto percentual. Em relação à taxa de inadimplência, o destaque é a taxa de inadimplência do cartão rotativo, que chegou a 54%, com um aumento de 1,9% no mês. Pontos percentuais no mês. Essa taxa de 54% é a maior da série histórica do Banco Central, enfim, para qualquer mês. Série histórica essa que começou em março de 2011. Concluída essa visão sobre as modalidades de crédito, um último comentário é sobre o endividamento das famílias e o comprometimento de renda das famílias. O endividamento das famílias ficou estável no mês, permanecendo em 48,5%, só chamando a atenção que aqui a gente tem um mês a mais de defasagem, então nós estamos nos referindo a abril. E essa estabilidade no mês de abril vem depois de 5 quedas seguidas no nível de endividamento das famílias, né? As quedas começaram em novembro de 2022, você vinha caindo e agora teve uma estabilização nesse patamar de 48,5%. Quando a gente considera os últimos 12 meses, o nível de endividamento das famílias teve uma redução, né, de 1,4 ponto percentual. No caso do comprometimento de renda, né, a situação foi inversa, teve um aumento de 0,3 ponto percentual no mês e um aumento de 1,7 ponto percentual em 12 meses. O comprometimento de renda chegou a 27,9% em abril, e esse valor é o maior da série histórica do Banco Central. Bom, esses eram os pontos que eu tinha preparado para apresentar para vocês hoje. Devolvo a palavra para a Ivone para organizar a sessão de perguntas e respostas, as perguntas que vocês possam ter. Ivone. Muito obrigada, Fernando. Vamos abrir agora para perguntas. Quem tiver alguma pergunta, eu peço por gentileza que acione a mãozinha aqui que eu abro o microfone. Importante que vocês identifiquem-se com o veículo que representam. Bom, Fernando, parece que por enquanto não temos perguntas. Temos agora uma aqui do Fábio Graner.
Fábio, bom dia. Ele está aparecendo para mim com o microfone fechado. Aberto. Pronto, estão me ouvindo? Acho que ele fecha. O Fábio, bom dia, tudo bem? Tudo bem, bom dia. Eu não tenho acompanhado muito aqui essas coletivas aqui do crédito, então me perdoe se eu estiver fazendo alguma coisa muito repetitiva aqui, mas estava olhando os dados e eu tive uma impressão assim que o que está sustentando o crédito hoje é o crédito direcionado de forma agregada, é o crédito direcionado e o crédito dos bancos públicos. Essa percepção minha está correta? O que você diria sobre isso, Fernando? Bom dia, obrigado. Opa. Obrigado pela pergunta, Fábio. A ideia se é verdade a tese de que os bancos públicos e o crédito direcionado estão, digamos assim, sustentando a evolução do crédito, né? Para isso, nós podemos pegar algumas variáveis para explicar. A primeira delas está na tabela 1. E aí eu diria, a tabela 1 é mais extensa, né? Eu estou falando especificamente das informações que estão nas colunas AB, AC e AD. Elas se referem ao crédito ampliado a empresas, especificamente na modalidade de títulos de dívida. Eu havia mencionado que a gente tem um vício, talvez, né, de olhar sempre só o crédito do Sistema Financeiro Nacional. Isso fazia sentido, talvez uns anos atrás, uma década atrás, por duas razões. Primeiro, que nós tínhamos um mercado de capitais pequeno, ou menor, para a emissão de títulos de dívida, e, além disso, nós não tínhamos estatísticas para isso, né? Então, agora, nós, assim, não só o mercado de capitais privados cresceu, como nós temos estatísticas para isso. Então, quando a gente olha o crédito ampliado às empresas, a gente pode ver que os títulos de dívida, nos últimos 12 meses, cresceram 29,7%, né? Um crescimento de quase um terço em 12 meses. E esse montante, né, esse saldo de 1,5 trilhão dos títulos de dívida se compara com o saldo de 1,9 trilhão do crédito do Sistema Financeiro Nacional para as empresas. Então, o crédito privado, o crédito do mercado privado, ele é hoje praticamente 80% do crédito das empresas. Então, quando a gente olha só o crédito bancário, a gente está deixando, digamos assim, esses 80% de fora. Como eles têm crescido 29,7% nos últimos 12 meses, eu acho que eles são uma evidência contrária à hipótese de que o crédito só cresce o crédito direcionado e o crédito dos bancos públicos. Bom, mas esse é o começo, né, da conversa, é uma primeira evidência. Quando a gente olha os dados da tabela 2, né, o que a gente vai ver? As duas primeiras colunas, a coluna B e C, que nos últimos 12 meses, né, o crédito livre cresceu 8%, 7,9%, e o crédito direcionado cresceu 14%, 14,1%. Então, de fato, o crédito direcionado tem crescido mais nos últimos 12 meses. Neste mês de maio, por exemplo, eles cresceram praticamente a mesma coisa, 0,3% livre, 0,4% direcionado. Então, é correto, sem a menor dúvida, dizer que o crédito direcionado nos últimos 12 meses, ou tem sido nos últimos 12 meses, a parcela mais dinâmica do crédito do Sistema Financeiro Nacional. Eu acho que dizer que o crédito depende exclusivamente do direcionado já não seria tão correto. Quando a gente olha mais avançando nas notas para a imprensa, nas tabelas da nota para a imprensa, a gente vai ver na tabela 25, né, o crédito fornecido pelos bancos privados, o crédito... não, esse aqui é o tipo de cliente. Sim, desculpe. Na tabela 26, a gente vai ver o crédito concedido por controle de capital. Então, a gente divide os bancos em 3 grupos, né? As instituições financeiras públicas,
as privadas nacionais e as privadas estrangeiras. Quando a gente faz essa divisão, nós vemos que, por exemplo, em maio, no dado do mês, quem mais teve aumento de crédito foram as instituições financeiras estrangeiras, em termos de taxa, né, que cresceram 0,7%, as públicas cresceram 0,5% e as privadas nacionais ficaram estáveis, né, no mês. Quando a gente olha no último trimestre, por exemplo, o crescimento das instituições públicas e das instituições financeiras estrangeiras foi o mesmo, a mesma taxa, 1,7%, e das privadas nacionais um pouco menor, 0,6%. Nos últimos 12 meses, né, o prazo mais amplo, as instituições financeiras públicas lideraram esse crescimento com uma taxa de expansão de 12,5%, as instituições privadas nacionais 9% e as privadas estrangeiras 8,5%. Então, dependendo de qual comparação, qual período de comparação você utilize, a gente pode dizer que, se você utilizar os últimos 12 meses, por exemplo, que as instituições financeiras públicas cresceram a uma taxa mais acelerada. Isso é fato. Mas as outras, né, as privadas nacionais com crescimento de 9%, as privadas estrangeiras com crescimento de 8,5%, também tiveram, caracterizaram um crescimento no crédito concedido por essas instituições. Então, eu acho que você tem elementos para dizer que o crédito direcionado tem sido, nos últimos 12 meses, mais dinâmico, né? Que nesses últimos 12 meses as instituições financeiras públicas tiveram uma taxa de crescimento maior no seu saldo de crédito, e as duas coisas estão relacionadas, né? Você pode dizer que o crédito direcionado rural, por exemplo, o Banco do Brasil tem uma participação importante no crédito direcionado imobiliário, a Caixa tem uma participação importante, o BNDES é uma instituição importante no crédito direcionado também. Então, as duas coisas têm alguma relação. Mas, acho que na frase inicial, acho que você mencionou que depende exclusivamente disso, ou se sustenta somente nisso, acho que não. Ivone. Obrigada, Fernando. Vou chegar aqui com o Fábio. Fábio, você ainda tem alguma dúvida? Não, eu não estou conseguindo também abrir o microfone dele. Eu vou passar aqui agora. Ele mandou uma eu mensagem mandei no aqui. chat Obrigado. aí. Obrigado aqui, tá contemplado aí, obrigado. Eu vou passar agora para a Thaís. Ok. Bom dia, Thaís. Oi, Thaís, você nos ouve? Fechou novamente. Para mim, ela aparece aqui com o microfone fechado também. Eu abri, acho que ela clicou e fechou sem querer. Thaís, tudo bem? Agora foi. Olá, bom dia, Thais Barcelos, do Broadcast. Fernando, você comentou que o saldo, né, do cartão de crédito geral chegou a R$500 bilhão agora em maio, né? E a gente, enfim, vê também esse crescimento da taxa de juros do rotativo em contraponto a outras modalidades, né? Uma inadimplência também crescente no rotativo. Esse crescimento do saldo de crédito, como é que vocês avaliam? Assim, esse R$500 bilhão, eu vi, é o recorde da série. Esse crescimento dos últimos meses tem sido maior do que em outros períodos, porque há uma... Queria saber se pode haver ali algum problema, né, algum problema na originação desse crédito que leve aí também a esse resultado de maior inadimplência, maior rotativo e essas taxas de juros aí exorbitantes e crescentes nesse crédito emergencial. Obrigada. Bom, excelente pergunta, Thaís. Começando pela parte do crescimento do crédito e inadimplência. A dinâmica vocês já sabem, mas a dinâmica do cartão de crédito, do conjunto do cartão de crédito, é um pouco diferente das demais modalidades de crédito, né? Em geral, nas demais modalidades de crédito, você
pode ter um crédito pré-aprovado no banco e vai na maquininha e saca alguma coisa, deposita direto na sua conta corrente, ou então você vai com o gerente, pede uma linha de crédito, então tem um movimento inicial aí. No cartão de crédito, em geral, acontece o seguinte, você tem um cartão de crédito, vai fazendo as compras no cartão na função crédito, no mês seguinte você recebe a fatura e ao não pagar inteiramente essa fatura, você enfim, eventualmente não paga nada ou paga uma parcela, né? A parcela que não foi paga, ela vira crédito rotativo. Né? Então é por isso que a gente deve sempre enfatizar o papel da educação financeira de explicar que a utilização do cartão na função crédito, ela permite a defasagem do pagamento entre o dia da compra e o dia da fatura, em geral 30 dias, mas pode chegar até 40 e poucos dias, mas essa fatura representa, de fato, o conjunto de gastos efetuado no mês anterior, né? E que, se ela não for paga inteiramente, vai gerar um crédito rotativo. E esse crédito rotativo, de fato, tem taxas de juros proibitivas, né? Porque ele é um crédito sem nenhuma garantia e ele é um crédito em que, de uma certa forma, embora isso não seja correto em termos estatísticos, né? Mas de uma certa forma ele já começou inadimplente, né? Porque você tinha uma fatura para pagar, você não pagou ela inteira, então essa parcela já não foi paga, né? Isso não é correto em termos estatísticos, a definição de inadimplência é aquela operação que fica em atraso por mais de 90 dias. Mas, então, é uma operação sem garantias e que já, por esse conceito, começa inadimplente. Então, a ideia é se esforçar ao máximo, sempre que for necessário, né, sempre que for possível, né, para não cair nesse rotativo. Mas, bom, se uma parcela da fatura que não é paga, ele vai para o rotativo, é de se esperar que, com o crescimento do cartão de crédito à vista, que é uma coisa boa, o crescimento da operação do cartão de crédito à vista está vinculado ao crescimento das vendas do comércio, das vendas de varejo, está vinculada, em geral, a aumento de renda também, né? De massa salarial, melhor dizendo, que é a renda vezes multiplicado pela quantidade de empregos. É de se esperar que uma parcela, né, dos gastos do cartão de crédito à vista acabam indo para o rotativo. Se o cartão de crédito à vista está crescendo, né, tende a ir uma parcela maior para o rotativo. Então, essa é uma dinâmica do próprio produto. Mas isso não significa que o crescimento do cartão de crédito à vista não seja positivo, eu acho que é. E, de fato, a questão do cartão de crédito rotativo, enfim, é uma linha de crédito a ser evitada sempre que possível. É isso. Ivone. Obrigada, Fernando. Vou checar se a Thaís ainda tem alguma dúvida. Pois não. Não, obrigada. Tá certo, então. Muito obrigada, Thaís. De nada. Deixa eu checar aqui, Fernando. Parece que não temos mais perguntas. Sendo assim, acredito que podemos encerrar. Você teria mais alguma observação? Não, eu não tenho mais nenhuma observação, não, só agradecer a participação de todos vocês e convidá-los para sexta-feira, a última nota de imprensa do mês, em que nós vamos apresentar as estatísticas fiscais. Muito obrigado a todos, uma boa tarde. Obrigada, Fernando. Boa tarde a todos.